Vou deletar meu Instagram, sair da internet. Só que antes de eu fazer isso, eu vou fazer uma live explicando não só como eu fiquei milionário, mas como você também pode ficar. A queda do Império Digital. A verdadeira razão por trás do desaparecimento de Reuter Pobel. Existe um momento na trajetória de todo o império onde a queda deixa de ser possibilidade e se torna inevitabilidade. Para Reuter Pobel, esse momento chegou não com um estrondo, mas com um clique silencioso. O botão que apagaria anos de ostentação, milhões de seguidores e a mais perfeita ilusão de sucesso que o Brasil digital já testemunhou. Quando ele anunciou que deletaria seu Instagram, ativei meu Instagram para que eu possa focar nos meus alunos. Olha o climinha de Natal, comprando aqui umas coisinhas para casa. Muitos viram drama, outros, estratégia de marketing. Poucos perceberam o que realmente estava acontecendo. Um homem assistindo, em tempo real, o desmoronamento de tudo que construiu e tomando a única decisão que ainda lhe restava: desaparecer antes que o desaparecimento fosse forçado. Mas como chegamos aqui? Como o garoto que vendia na rua, que administrava estacionamentos, que prometia ensinar o caminho do sucesso, Faz o seguinte, como fazer R$1 milhão? se viu obrigado a apagar a própria existência digital? A resposta não está em um único erro. Está em 3 movimentos fatais, 3 decisões que transformaram ambição em arrogância e arrogância em desespero. Esta não é apenas a história de um influenciador que caiu. É a anatomia completa de como se constrói e como se destrói um império baseado em ilusões. E no fim, você entenderá que a exclusão do Instagram não foi escolha. Foi o último ato de sobrevivência de alguém que percebeu: ou eu apago minha história, ou ela me apaga primeiro. Reuter Pobel não nasceu influenciador, ele nasceu vendedor. E essa distinção é crucial para entender tudo o que viria depois. Desde jovem, ele conhecia a mecânica básica do comércio de rua: identificar o desejo, prometer a solução, fechar a venda, cachorro-quente, estacionamento, produtos. O que importava era a transação. Mas Reuter tinha algo que a maioria dos vendedores ambulantes não tinha. Ele entendia que o produto mais valioso não era o que você vendia, mas quem você parecia ser. Quando migrou para o universo digital, ele não mudou de profissão. Ele apenas encontrou uma vitrine infinitamente maior. O Instagram se tornou seu balcão, os seguidores, seus clientes e o produto, o próprio Reuter. Tu segue o Reuter no Instagram? Você segue o Reuter no Instagram? Tu segue o Reuter no Instagram? Tu segue o Reuter no Instagram? Ou melhor, a versão hiperrealista, super produzida e irresistivelmente aspiracional de Reuter Pobel. Carros de luxo, viagens internacionais, doações públicas, festas exclusivas. Cada post era cuidadosamente calibrado para vender não um objeto, mas uma promessa: eu consegui sair do zero, você também pode. E milhões de pessoas, desesperadas, esperançosas, ingênuas, compraram. Ele fundou plataformas de pagamento digital, posicionou-se como mentor da Creator Economy, acumulou milhões de seguidores. Tudo parecia perfeito, tudo parecia legítimo. Mas havia um problema fundamental nessa construção. Ela era sustentada não por resultados reais, mas por percepção. E percepção, quando investigada, costuma revelar rachaduras profundas. O primeiro grande motivo da queda de Reuter não foi um erro, foi uma escolha deliberada. Ele decidiu vender um estilo de vida que dependia de nunca ser questionado. Se o primeiro erro foi vender ilusões, o segundo foi escolher com quem fazer negócio para sustentar essas ilusões. Casas de apostas online, plataformas de ganho rápido, promessas de retorno financeiro extraordinário. Para alguém que construiu sua imagem vendendo sucesso, associar-se a esses ecossistemas parecia natural, lucrativo até. Mas o que Reuter subestimou foi o custo moral e legal dessa parceria. Em 2024, enquanto ele ostentava sua vida de luxo, a Polícia Civil de São Paulo já investigava movimentações suspeitas. A Operação Fake Tech não surgiu do acaso. Ela foi o resultado de meses de apuração sobre esquemas que envolviam estelionato eletrônico, crimes digitais sofisticados, onde influenciadores promoviam plataformas financeiras estruturalmente comprometidas, lucrando com as perdas de seguidores vulneráveis. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Imóveis atribuídos a Reuter foram investigados. E, de repente, a narrativa que ele controlava há anos começou a escapar de suas mãos. Porque uma coisa é vender sonhos. Outra, completamente diferente, é lucrar com pesadelos alheios. Os seguidores que ele ajudou a cativar agora questionavam: ele realmente ganhou dinheiro vendendo cursos e produtos? Ou vendendo a gente?
A confiança, que é o único capital real de um influenciador, começou a evaporar. E quando a confiança vai embora, o que resta é apenas um homem tentando defender o indefensável. O segundo motivo da queda foi uma aliança perigosa. Reuter amarrou sua imagem a negócios que, no mínimo, beiravam o antiético e, no máximo, cruzavam a linha do criminoso. Mas ainda havia espaço para redenção. Ainda era possível recuar, explicar, ajustar a rota, até que veio o terceiro e mais devastador erro. Reuter começou a acreditar na própria mentira. Existe um momento perigoso na vida de qualquer pessoa que constrói uma persona pública, quando a linha entre quem você é e quem você finge ser desaparece. Reuter cruzou essa linha sem perceber. E a prova mais emblemática disso foi a história da Ferrari. Ele divulgou, com orgulho estrondoso, que havia sido banido pela Ferrari por ter modificado excessivamente um de seus carros de luxo. Eu deixei a Ferrari mais bonita do que já era e fui criticado por isso. Ferrari, me expulsou por causa do McQueen. A narrativa era perfeita. Tão rico, tão rebelde, tão exclusivo, que até uma das marcas mais prestigiadas do mundo precisou intervir. Era pura mitologia pessoal. Até que jornalistas investigaram e descobriram que a carta de banimento apresentada por Reuter tinha características duvidosas. A Ferrari não confirmou o incidente. O documento parecia forjado, e o que poderia ter sido apenas mais uma ostentação extravagante se transformou em evidência pública de algo muito pior: falsificação. Não era mais sobre luxo, era sobre credibilidade. Se ele era capaz de inventar uma carta de uma montadora italiana para parecer mais importante, o que mais na vida dele era invenção? Os carros eram realmente dele? O dinheiro era real? O sucesso existia ou era apenas edição de vídeo e crédito comprometido? O terceiro motivo da queda foi fatal. Reuter perdeu a noção do limite entre marketing e mentira. E quando a verdade começou a ser investigada, a estrutura inteira começou a ruir. A queda de um império digital é diferente de qualquer outra queda na história. Não acontece em praças públicas, nem em tribunais solenes. Acontece em comentários, em threads, em vídeos virais de desmascaramento. Acontece quando o algoritmo, que antes te promovia, decide que agora é mais lucrativo te destruir. E foi exatamente isso que aconteceu com Reuter. Cada nova acusação gerava milhões de visualizações. Cada evidência duvidosa virava assunto nacional. Canais inteiros surgiram dedicados a dissecar seus posts antigos, comparar declarações contraditórias, expor incoerências. O mesmo Instagram que o tornou famoso agora se voltava contra ele com eficiência brutal. Os comentários em seus posts mudaram de tom. Onde antes havia admiração, agora reinava sarcasmo. Cadê a Ferrari? Quando vem a polícia? Tá rico de verdade ou tá rico de mentira? Cada interação se tornava um lembrete público de que ele estava perdendo o controle da narrativa. E aqui está a verdade cruel sobre impérios digitais. Eles são construídos sobre atenção. E a atenção não distingue entre amor e ódio. O algoritmo não se importa se você é herói ou vilão, desde que você seja relevante. Reuter continuava relevante, mas agora pelos motivos errados. Parceiros comerciais começaram a recuar. Marcas removeram associações. Seguidores leais hesitavam. E os números, aqueles números que sempre validaram sua existência, começaram a trabalhar contra ele. Menos engajamento positivo, mais exposição negativa. A máquina que ele alimentou por anos agora o devorava. Ele ainda tinha milhões de seguidores. Mas quantos ainda acreditavam? Quantos ainda confiavam? E mais importante, quanto tempo até que a própria plataforma decidisse que ele era um risco reputacional? Imagine acordar todos os dias sabendo que milhões de pessoas estão assistindo você desmoronar. Que cada movimento seu é analisado, dissecado, transformado em conteúdo. Que sua queda é entretenimento de massa. Esse era o novo normal de Reuter Poubel. Por fora, ele ainda tentava manter a pose. Posts esporádicos, mensagens motivacionais, tentativas de redirecionar a narrativa. Mas qualquer pessoa que prestasse atenção percebia. Algo havia mudado. A confiança exagerada deu lugar a uma defensividade sutil. O sorriso largo parecia forçado. Os vídeos tinham menos espontaneidade, mais roteiro, porque a verdade é que enfrentar investigações criminais enquanto mantém uma persona de sucesso absoluto é insustentável. Você não consegue postar uma Ferrari quando a polícia apreendeu seus bens. Não consegue falar de abundância quando seus parceiros comerciais te abandonam. Não consegue vender sonhos quando você mesmo está preso em um pesadelo.
E assim, começou o processo mental que antecede todas as grandes decisões desesperadas: a racionalização. Talvez seja a hora de mudar de estratégia. Talvez eu precise de um recomeço. Talvez o Instagram não seja mais o lugar certo para mim. Mas não era sobre estratégia, era sobre sobrevivência. Toda pessoa que constrói uma identidade pública eventualmente descobre uma verdade aterrorizante. Quando sua imagem colapsa, você colapsa junto. Porque você não é mais uma pessoa com uma imagem. Você é a imagem. E se a imagem está quebrada, irreparável, contaminada, o que sobra? Reuter estava diante dessa pergunta, e a resposta que ele encontrou não foi reconstruir, foi apagar. Então veio o anúncio. Em posts e vídeos, Reuter comunicou sua decisão. Ele deletaria seu Instagram, marcou data, explicou vagamente que queria focar na galera que entrar comigo no projeto. Falou de novos caminhos, novos começos, e o público, como sempre, se dividiu. Alguns viram sinceridade, um homem cansado da pressão, buscando paz longe dos holofotes. Outros viram manipulação, mais uma jogada de marketing, talvez para criar escassez, urgência, talvez para vender algo novo em plataformas controladas. E havia os céticos, quem acreditava que ele estava apenas fugindo antes que a justiça tornasse tudo ainda pior. Mas a verdade, provavelmente, é uma mistura de tudo isso. Deletar o Instagram não é uma decisão pequena para alguém que construiu império, identidade e renda em cima dessa plataforma. É um ato de desespero disfarçado de estratégia, porque Reuter percebeu algo fundamental: continuar exposto, continuar visível, continuar acumulando evidências públicas de sua queda era mais perigoso do que desaparecer. Pense bem, cada post antigo era potencial prova em investigação. Cada ostentação passada, munição para acusações. Cada promessa não cumprida, mais combustível para processos. Manter o perfil ativo era manter uma vitrine aberta de tudo que poderia ser usado contra ele. Apagar o Instagram era, na verdade, apagar provas. Controlar o dano, reduzir superfície de ataque e, de quebra, criar uma narrativa de recomeço que amenizava a sensação de derrota. Não foi grandeza, foi pragmatismo desesperado. A decisão de alguém que entendeu: se eu não sumir agora, por escolha, vou sumir depois, por força. O projeto mais importante da minha vida até hoje é em que eu vou deletar o meu Instagram e ficar 100% focado em fazer a galera ter resultado. Mas enquanto Reuter tomava sua decisão, uma pergunta permanecia sem resposta. E as pessoas que acreditaram nele? Os seguidores que investiram tempo, dinheiro, esperança na promessa de que ele tinha a fórmula do sucesso? Porque essa é a parte mais perturbadora dessa história. Reuter não caiu sozinho. Ele caiu carregando milhares, talvez milhões, de pessoas que confiaram nele. Quantos jovens colocaram dinheiro em plataformas de aposta porque ele prometeu retorno fácil? Quantos compraram cursos acreditando que teriam a mesma vida de luxo? Quantos sacrificaram economias, tomaram empréstimos, arriscaram tudo baseados na ilusão vendida por alguém que talvez nunca teve nada real? A tragédia da economia de influência é exatamente essa. Influenciadores lucram com aspiração, mas raramente arcam com as consequências quando a aspiração vira frustração. Eles vendem sonhos, mas quem paga a conta do pesadelo são sempre os outros. E agora, com Reuter desaparecendo, essas pessoas ficam sem respostas, sem reembolso, sem explicação. Apenas com a sensação amarga de terem sido usadas como combustível para alimentar a máquina de ostentação de alguém que nunca se importou verdadeiramente com elas. Isso levanta questões morais incômodas. Até onde vai a responsabilidade de um influenciador quando a promessa de riqueza se torna crime? E por que o sistema digital permite que pessoas acumulem poder sobre multidões sem qualquer prestação de contas real? Reuter pode deletar seu Instagram, mas ele não pode deletar o rastro de destruição que deixou. E esse talvez seja o verdadeiro motivo pelo qual ele precisava desaparecer. Não para recomeçar, mas para não enfrentar. A queda de Reuter Poubel não é um caso isolado, é um sintoma. Vivemos em uma era onde qualquer pessoa com carisma, edição de vídeo e ausência de escrúpulos pode construir uma audiência de milhões. Onde a linha entre empreendedorismo e golpe é deliberadamente borrada. Onde inspirar se tornou sinônimo de vender e ajudar significa lucrar. E o Brasil digital, em particular, se tornou terreno fértil para esse tipo de operação. Um país com desigualdade brutal, desemprego alto, desesperança generalizada, é o mercado perfeito para vendedores de sonhos. Porque quando a realidade é dura demais, as pessoas pagam qualquer preço por uma ilusão de saída. Reuter entendeu isso e explorou com maestria. Mas agora, com investigações, acusações e exposição pública,
Talvez estejamos testemunhando o início de um ajuste de contas coletivo. Talvez o público esteja começando a questionar não apenas Reuters, mas todo o modelo de influência baseado em ostentação e promessas vazias. Talvez estejamos aprendendo, dolorosamente, que curtidas não validam caráter, que seguidores não garantem honestidade, que sucesso digital não é sinônimo de sucesso real. E se esse for o legado da queda de Reuters, um alerta coletivo, um despertar crítico, então talvez sua destruição pública sirva a um propósito maior. Não como redenção dele, mas como lição para todos nós. Porque a próxima vez que alguém aparecer vendendo riqueza fácil, carros caros e fórmulas secretas, talvez pensemos 2 vezes antes de acreditar. Talvez perguntemos: de onde vem esse dinheiro? Quem paga essa conta? E o que acontece quando a conta chega? Reuters deletou o Instagram, mas ele não consegue deletar essas perguntas. Ninguém consegue. Então, chegamos ao fim. E a verdade, Reuters Poubel deletou seu Instagram porque não tinha outra escolha. Simples assim. Não foi estratégia de marketing genial. Não foi busca por privacidade. Não foi evolução espiritual ou cansaço dos holofotes. Foi a única saída disponível para alguém que construiu um império sobre fundações podres e viu essas fundações sendo investigadas, questionadas e destruídas publicamente. Ele apagou porque cada dia que o perfil existia era mais um dia de exposição legal. Mais um dia de comentários devastadores, mais um dia de potenciais provas sendo documentadas, mais um dia onde ele precisava fingir que estava no controle, quando claramente não estava. Ele apagou porque a narrativa escapou dele completamente. E quando você perde controle da narrativa, especialmente uma tão baseada em imagem quanto a dele, você perde tudo. Melhor desaparecer voluntariamente do que ser apagado pela realidade. Ele apagou porque percebeu que o Instagram, a ferramenta que o construiu, agora o destruía. E ferramentas só são úteis enquanto servem a você. Quando começam a trabalhar contra você, é hora de abandoná-las. E talvez, apenas talvez, ele tenha apagado porque, no fundo, em algum lugar silencioso de sua consciência, reconheceu que estava errado, que machucou pessoas, que vendeu mentiras, que precisa enfrentar consequências. E enfrentar consequências com milhões de pessoas assistindo é impossível. Então ele sumiu. Mas aqui está o que Reuters não entendeu. Você pode deletar o Instagram, mas não deleta a memória. Não deleta as investigações. Não deleta o dano causado. E definitivamente não deleta a verdade. Ele tentou controlar até o final, mas alguns fins não podem ser controlados, apenas enfrentados. E essa é a verdadeira razão pela qual Reuters Poubel deletou seu Instagram. Porque entre enfrentar e fugir, ele escolheu o que sempre escolheu, a ilusão mais conveniente.